Nós vamos então já proceder para a Santa Ceia, para que a gente possa não ter horário do almoço atrasado, tá? E ter algumas considerações aqui sobre o lava-pés, o serviço do lava-pés, tá? E a Santa Ceia propriamente dita. Lava-pés, serviço e dependência. Você trouxe a Bíblia, velho? Tá. Abramos a Bíblia em João capítulo 13. João, Evangelho de João, capítulo 13, ali está o lava-pés e a Santa Ceia, que Jesus instituiu no lugar da festa da Páscoa. Paulo diz que Jesus é a nossa Páscoa, porque ele foi morto justamente no momento em que a Páscoa foi imolada e o antítipo encontrou o tipo, ou ao contrário, o tipo encontrou o antítipo, quer dizer, a sombra não é mais necessária porque o real aconteceu. João 13, comecemos a ler aqui. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Iscariotes, que o traísse, sabendo Jesus que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus e para o Pai voltava, levantou-se da ceia, tirou o manto e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. E depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chegou, pois, a Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço tu não sabes agora, mas depois o entenderás. Tornou-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Ou seja, com aparente modéstia: Não, Senhor, imagina. Replicou-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então, infelizmente, quando alguém se recusa a participar da Santa Ceia, seja por qual motivo for, né, é uma coisa séria. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não somente os meus pés, então, mas também a cabeça. E o que Jesus respondeu? Aquele que se banhou não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. E vós estáis limpos, mas não todos. Ou seja, quem já se banhou, os discípulos já tinham sido batizados, eles também batizavam outras pessoas, eles já tinham recebido banho. Não é preciso se banhar de novo quando peca, ser rebatizado, né, por qualquer pecado que se comete, qualquer tropeço, qualquer poeira que se acumula nos pés, né, mas já está todo limpo. Né. Mas lavar os pés é sinal de, na nossa caminhada, quando acontecem problemas e pecados, nós podemos ser lavados então na Santa Ceia. Ellen G. White tem um texto que fala sobre a frequência da Santa Ceia. Nós temos feito aqui 2 vezes por ano a Santa Ceia com lava-pés. Tá? A salvação dos homens depende de aplicarem continuamente ao seu coração o sangue purificador de Cristo. A ceia do Senhor, portanto, não deve ser observada vez por outra ou anualmente, mas com mais frequência do que a Páscoa anual. Tá? Pode até ser mais do que 2 vezes, 3 vezes, não há limite, né? Mas existe um perigo de, se for demais, também começa a perder o seu aspecto especial, mas deve ser com certa frequência. Por quê? A salvação dos homens depende de aplicarem continuamente ao seu coração o sangue purificador de Cristo. Não é somente na oração que isso acontece, pessoal ou em família, ou na igreja. Algumas pessoas podem considerar, mas a Santa Ceia isso é uma formalidade seca, mesmo que tenha água no meio, mas é seca no sentido de, né, uma formalidade. Vamos parar com essas formalidades. Não. A Santa Ceia foi instituída pelo Mestre e mesmo que seja uma formalidade, foi uma formalidade instituída por Deus. Formalidade vem de forma. Deus deu forma a essa prática
E se assim o sabeis, bem-aventurados sois se o praticais. E quem pode participar da ceia? Eu sei que algumas crianças gostariam de participar também. Ah, mãe, quando é que eu posso? Ah, quero ser batizada. Às vezes, quando acontece a Santa Ceia, a gente ouve essa frase mais, né? Quero ser batizada, então, para eu poder comer também. Acho legal. Porém, quem já se banhou não necessita de lavar. Isso implica que, se você quer aceitar Jesus, ótimo, você pode participar. Mas se banhe antes, então, primeiro, para depois manter limpa a manutenção no lava-pés. Tá? E uma idade chave que é mencionada pela Bíblia é de que Jesus, aos 12 anos, foi lá ao templo e ele entendeu a sua missão. Parece que há um amadurecimento aí nos anos juvenis, né? Quando então a mãe e o pai percebem, quando a filha ou o filho já tem certa maturidade, entendem, querem, e é um desejo genuíno, não porque a amiguinha tomou, ela já é batizada e ela tomou e eu não, então quer. Não, que não seja por esse motivo, né? Mas algo genuíno. Tá, e das pessoas adultas, quem pode participar, quem não? Há uma controvérsia também, mesmo na IASD, sobre, mas se você é evangélico e entende, aceita Jesus, pode participar, né? Será que é assim? Vamos ver aqui esse texto, ó. O exemplo de Cristo proíbe a exclusão da ceia do Senhor. Verdade é que o pecado aberto exclui o culpado. Isso ensina plenamente o Espírito Santo. 1 Coríntios 5,11 é aquele caso em que o homem cometeu um pecado aberto, né, escandaloso, e Paulo instruiu para que ele seja entregue a Satanás. Quer dizer, se ele decidiu então escolher servir a Satanás, então que ele seja entregue, que seja formalizado a sua exclusão da igreja, e assim ele vai ser entregue a Satanás para a salvação de sua alma. Ele vai ver e talvez cair em si. Gente, o que eu fiz? Né? Esse rumo que eu estou tomando. Então, a exclusão, tanto da igreja como da Santa Ceia e dos ritos aqui, né? Das ordenanças. Além disso, porém, ninguém deve julgar. Deus não deixou aos homens dizer quem se apresentará nessas ocasiões. Pois quem pode ler o coração? Quem é capaz de distinguir o joio do trigo? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Pois qualquer que comer deste pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Se alguém não tem discernimento e não sabe o que está fazendo, mas como de qualquer jeito, né, deve haver, portanto, discernimento e comer de uma forma digna. É verdade que por nós mesmos ninguém é digno, mas em Cristo nós devemos então buscar esse perdão, essa dignidade. Né? Se existem faltas a serem confessadas, então devemos fazê-lo assim antes desse ritual. Agora, mais um texto sobre a questão de quem pode participar ou não, pessoas incrédulas, de repente alguém que não é cristão, será que se ele aceitar na hora? Eu vi que o irmão Bates errou novamente ao orar pelos enfermos diante dos incrédulos. Vi que se alguém de nós estivesse doente e chamássemos os presbíteros da igreja para orar por eles, deveríamos seguir o exemplo de Jesus. Ele entrou em uma câmara interna e nós deveríamos entrar em um quarto sozinhos, separados inteiramente dos incrédulos. E então a atmosfera não seria poluída por eles. Incrédulos. Jesus mandou aquelas pessoas que estavam lá cantando, chorando, as pessoas se levantarem e saírem do quarto, e só ficou com o pai e a mãe e a criança ali. A atmosfera não seria poluída por eles. Pela fé podemos nos apegar a Deus e atrair a bênção. Interessante. Vi que a causa de Deus foi desonrada e reprovada ali em Nova York, na Conferência Geral, orando pelos enfermos em meio aos incrédulos. E também vi que o irmão Bates errou ao participar do lava-pés dos santos e a comunhão entre os incrédulos.
Isso só fez que viesse censura sobre a causa de Deus. Vi que o exemplo de Jesus devia ser seguido. Ele levou seus discípulos sozinhos, separados dos ímpios. E primeiro lavou os seus pés. Ele não lavou os pés na praia ali, onde todo mundo estava, não. Foi num aposento fechado, com porta. E então lhes deu para comer do pão partido, para representar seu corpo partido, e lhes deu para beber o suco da videira, para representar o seu sangue derramado. Aqui está a versão em inglês, se alguém tiver dúvida, né? Portanto, se houver alguém que é incrédulo, que está só ali, que caiu de paraquedas, que está ali por acaso, quem sabe um motorista de um grupo, algum incrédulo, então deve ser pedido a ele se retirar do ambiente, para a atmosfera não ser poluída pela sua presença. Lava-pés, serviço e dependência. A palavra santa significa separada. Ceia já inclui então a comunhão. Primeiro se separar do mundo, não tocar nada imundo, então entre esses que haja comunhão e fraternidade. A Bíblia nos ensina sobre o ósculo santo, por ocasião da Santa Ceia. E vamos ler alguns textos aqui. Ósculo santo é um beijo dado entre homens com homens e mulheres com mulheres, e diz assim, ó, em 1 Pedro 5,14, se alguém quiser abrir, é uma instrução do Senhor. 1 Pedro diz assim: saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Ósculo de amor. Kiss of charity está em inglês. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo. Isso não tem sido praticado muito dentro da Igreja Adventista. Lá na Suíça, eu já participei de santas ceias e ali realmente acontece, os homens se separam, fazem santa ceia só entre eles, o lava-pé só entre eles e as mulheres só entre elas, e depois se ora juntos e se dá um abraço em todo mundo e um beijo, um ósculo santo, tá? Na bochecha. Beijo mesmo de caridade, explicitamente. Na bochecha, viu? 1 Tessalonicenses 5,26 também, ali, ó, saudai a todos, irmãos, com o ósculo santo. 1 Tessalonicenses, está lá nos T's, Timóteo, Tessalonicenses, Tito, né? 1 Tessalonicenses 5,26. Também no final ali, né, do livro, saudai a todos, irmãos, com ósculo santo. Como é que está aí? Com beijo santo. Beijo santo. Para o português de hoje, né? Então, está no imperativo. Vamos praticar isso, portanto, né? Depois nós vamos nos separar. As mulheres vão estar aqui no castelo e os homens aqui debaixo da sombra, junto ao laguinho, quem não trouxe bacia e tal, tá? E depois, no final, as mulheres vão então orar juntas, o Pai Nosso, os homens também, e saudar a todos com ósculo santo, com reverência, sem fazer muito barulho, né? Momento especial. Ellen White também menciona, ó, a santa saudação mencionada no Evangelho de Jesus Cristo pelo apóstolo Paulo deve ser considerada em seu verdadeiro caráter. Trata-se de um ósculo santo. Deve ser considerada como um sinal de amizade para cristãos amigos quando partem e quando se encontram de novo após semanas ou meses de separação. Tá? Paulo diz, saudai todos os irmãos com ósculo santo. No mesmo capítulo ele diz, abstende-vos de toda aparência de mal. Pode não haver aparência de mal quando o ósculo santo é dado no tempo e em lugar próprios. Né? Ainda mais numa cerimônia religiosa, então, na presença de todos, onde não pode haver falsas acusações e coisas assim, e entre homens, homens com homens e mulheres com mulheres, para não haver aparência de mal. Mais um texto aqui, os 144.000 estavam todos selados e perfeitamente unidos. Em sua testa estava escrito Deus, Nova Jerusalém, e tinha uma estrela gloriosa que continha o novo nome de Jesus. Por causa de nosso estado feliz e santo,
os ímpios enraiveceram-se e arremeteram violentamente para lançar mão de nós, a fim de lançar-nos à prisão. Quando estendemos a mão em nome do Senhor, e eles caíram inermes no chão. Foi então que a sinagoga de Satanás conheceu que Deus nos havia amado, a nós que lavávamos os pés uns aos outros e saudávamos os irmãos com ósculo santo, e adoraram aos nossos pés. Isso que faz referência à carta à igreja de Filadélfia, que é a igreja das pessoas que se arrependeram e converteram, voltaram atrás. Uma conversão é voltar atrás de Laodiceia. E voltaram para Filadélfia. Tá? Em certo sentido, Laodiceia não é a última igreja. A última igreja é a igreja dos 144.000, que é de Filadélfia. Abramos lá rapidamente em Filadélfia. A igreja dos 144.000, dos vitoriosos. Nessa igreja não há nenhuma repreensão. É a única igreja que não tem repreensão. Tenho, porém, contra ti que não sei o quê. Até a primeira igreja, Éfeso, tem lá que abandonou seu primeiro amor. Leiamos essa carta aqui. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo. Amém? Os 144.000 não querem ser santos assim como ele é santo. O que é verdadeiro. E na sua boca não se achou engano, né? E o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. É certo que no contexto histórico, Filadélfia foi a igreja da época de Ellen G. White, mas era plano de Deus que a igreja de Ellen White fosse já triunfante, que algumas pessoas passassem para Laodiceia, mas que essa igreja, Ellen White diz que houvessem os adventistas continuado de força em força, teriam visto logo o Senhor voltar. Mas no âmbito espiritual, vamos ver que essa igreja sim do tempo do fim, para os fiéis. Conheço as tuas obras. Voltando aqui. O que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Foi aberto o lugar santíssimo para essa igreja dos mileritas, né? E para nós também tem uma porta aberta. Ela continua aberta, uma porta, né? Novos ambientes, novas verdades. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, pois tens pouca força, e guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. A verdade progressiva sempre é impopular, a verdade presente. É sempre o mesmo princípio que se aplica. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra. E não negaste o meu nome. A palavra Filadélfia significa amor fraternal. Porém, aqui o que Jesus elogia, o que chamou a atenção de Deus é que guardou a sua palavra e não negou o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás. Aqui está, Ellen White falou aqui dos 144.000. E que os maus, os ímpios, esse grupo aqui, sinagoga, tem conotação de que é pessoas ímpias, ateias, ou tem conotação de ser um grupo religioso, sinagoga? Farei aos da sinagoga, mas não de Deus, mas de Satanás, aos que se dizem judeus. Quem são os judeus espirituais? Hoje em dia. E não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Oxalá você e eu possamos fazer parte não da sinagoga de Satanás, mas desses poucos que não negam o nome de Deus e guardam a sua palavra. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança. Vai requerer perseverança, paciência dos santos no tempo do fim, né? A nossa fé tem que estar pronta para resistir à fome, o frio, a sede, a demora, né? Perseverança. E também eu te guardarei da hora da provação. Deus está falando que Deus vai guardar esse daqui de Filadélfia da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro. Quer dizer, é o povo que vai estar vivo quando isso acontecer, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, verso 11. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Ó, um consolo especialmente àqueles que foram excluídos da igreja. Você vai ser uma coluna, você não vai ser mais excluído, você vai ficar lá tão firme quanto uma coluna. E não vai sair. No sentido, né? Uma coisa tenho pedido ao Senhor, que possa habitar em seu templo para sempre, ou seja, ter a presença do Senhor. Os 144 mil vão estar acompanhando o Cordeiro por onde quer que ele vai. Né? E também tem um templo só para eles. Somente eles podem entrar nesse templo. Que tem mesas lá com seus nomes escritos em dourado. De onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Lembra lá que esses 144 mil aqui, ó, tinham na sua fronte escrito, ó, Deus, Nova Jerusalém. Aqui está, ó, escreverei sobre ele o nome do meu Deus, Apocalipse 3, verso 12, o nome da cidade do meu Deus, Nova Jerusalém. Então, Deus, Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus e também o meu novo nome. Olha, que lindo, né? É no lóbulo frontal que nós tomamos as decisões espirituais, né? Que Deus se comunica, a parte espiritual é essa parte frontal, aqui na sua fronte, né? Então, na sua testa tinha escrito Deus. É até possível que as sinapses que se formam, né, nossos pensamentos, possam formar, não sei, quem sabe em letras hebraicas, aqui Deus, Nova Jerusalém, mas que somente anjos veem. É um sinal que somente anjos veem e é o selo do Deus vivo sobre a nossa testa. E quando for selada a última pessoa dos 144 mil, então Deus vai soltar os ventos. Apocalipse 7, verso 1. Tá? O selo do Deus vivo sobre a nossa fronte. Em que nós temos pensado, em que gostamos de pensar? Qual que é a nossa meditação o dia todo? Será que é a lei de Deus e por extensão a sua palavra toda? Ou será que somos como Marta, afanadas de comprar, vender quando Jesus vier? Ele diz que vai ser como nos dias de Noé. Construir, afazeres. O que está sobre a nossa fronte? Será que é Deus, Nova Jerusalém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Então, quem tem ouvidos, ouça as instruções do Senhor à sua igreja. Amém? Aqui está, portanto, sobre o ósculo santo, tá? E o lava-pés, como eu já falei, quem já se banhou, não tem que se lavar, representa, então, que é uma lavagem dos pecados. Lavar os pés com o espírito, mas também lavar com entendimento. Nós precisamos estar compenetrados de algumas verdades enquanto lavamos os pés. Nós vamos estar também cantando para que haja uma atmosfera espiritual e não haja conversa. Ai, que água fria, sabe? Reverência. Vamos então nos compenetrar no que pensar enquanto eu lavo os pés do irmão. Pensar em Jesus, que se humilhou, que se fez servo, né? Estimar os outros superiores a nós mesmos. Nada fazer por rivalidade, mas se humilhar perante nosso irmão, servi-lo. E enquanto o outro lava os meus pés, no que eu posso pensar? Será que eu devo pensar, olha, ele está me lavando os pés, quer dizer que então agora eu sou mais importante. Será que é isso? Não. Nós podemos pensar o seguinte, ó. Nós não podemos lavar os nossos próprios pés, mas tem que ser outra pessoa, tem que vir de fora. Nós não podemos purificar nós mesmos. A justiça própria está na base de cada religião falsa, pelos seus próprios méritos, mas não. Nós somos dependentes, a dependência, olha só. Jesus mesmo disse, em verdade vos digo, que o filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer, porque tudo quanto faz, o Filho faz igualmente. João 15 diz, sem mim nada podeis fazer, nada de bom. Né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Então, nenhum mérito temos, nós não podemos lavar os nossos próprios pés. Pensemos nisso, enquanto a outra pessoa lava os nossos pés. Né?
Obrigado, Senhor, porque Tu me lavas, vem de fora, eu não posso fazer nada por mim mesmo. E é um privilégio poder estar na posição de Jesus. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Isso humilhou o orgulho deles, mas isso fez bem para eles, né? Então está aí, Santa Ceia, santa, separada dos incrédulos, né? Então eu não sei quais crianças aqui são batizadas, quais não, mas as pessoas então que já se banharam podem participar do lava-pés em seguida da Santa Ceia, tá? Nós vamos então nos separar, as mulheres vão estar no castelo. Eu não sei se todos trouxeram bacias, mas quem não trouxe, temos alguma mulher, alguma moça que não trouxe bacia? Tá, temos 2 pessoas, então seria a Ruth e a Ariane. Tem mais alguém? Eu iria pedir, eu acho que a Betsy podia ver se tem 2 ou 3 lá, e se não, a gente empresta dos homens para ela, tá? Então levem, cada um leve a sua cadeira, tá? E vamos puxar alguns cânticos que são conhecidos, que não precisam de inário. Quem sabe a Vanessa podia também puxar alguns hinos lá, tipo Vaso Novo, hinos bem conhecidos, tá? Para que durante a ceia não haja uma irreverência, uma conversa, mas um espírito solene, tá? E em seguida, então, as mulheres vão se reunir, esperem, não voltem ainda. Mesmo que talvez não todos lavaram ainda os pés, falta uma pessoa, mas já se faça um círculo, deem as mãos e vamos então orar o Pai Nosso juntos de joelho e em seguida levantar-se e dar o ósculo santo. Beijo na bochecha de cada um, tá bom? Separado aí, mulheres entre mulheres e homens entre homens. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Os homens vão estar aqui então pegando água no laguinho. Aqui temos tambores com água, tá? Sim, irmã? Casal pode? Não, desta vez vai ser desse jeito, tá? Ok? Então é isso. Vamos então fazer uma oração final e nos separarmos. Santo Deus, bondoso Pai, queremos te louvar por esse ritual, essa formalidade tão linda que tu instituíste para a nossa reconciliação com os irmãos e contigo. Perdoe, por favor, todos os nossos pecados e se há alguma rusga entre nós, que possamos resolver isso, nem que seja em nosso coração, decidir, prometer a nós mesmos e a Ti que vamos falar certas palavras de perdão, de humilhação, depois ao nosso irmão, à nossa irmã. Que nada haja que faça separação e que nos torne indignos. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Cantemos juntos. E conhece o meu coração. Prova-me. E conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me no caminho eterno. Então, se há alguma coisa que faz separação entre nós e Ti, Senhor, algum pecado que está oculto, mostre-nos para que a gente possa confessar e pedir perdão, porque nós não queremos tomar a Santa Ceia de forma indigna. Portanto, Senhor, derrama o Teu Espírito Santo e acompanhe nesse momento solene do lava-pés, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém.